Que tal falarmos de arte? Hoje nós vamos falar do quadro O Trapaceiro do Haz de Ouro, que é um quadro do pintor francês Georges de Latour. Latour foi um dos grandes nomes da pintura francesa do século XVII. Esse quadro foi pintado por volta do ano 1635 a 38, mais ou menos, e ele está conservado no Museu do Louvre. Por volta de 1635, em plena Guerra dos 30 Anos, o pintor Georges de Latour retrata uma cena icônica, o trapaceiro com o haz de ouro. É uma cena de golpe, é uma cena de trapaça. Sublime e perverso, ele retrata o requinte da arte francesa do século XVII, mas de outro lado, ele mostra pra gente toda essa arte da trapaçaria, né, desses especialistas da trapaçaria nos jogos. É um ambiente de crime, um ambiente de trapaça, é a Roma barroca do século XVII. Não é aquela Roma triunfante, papal, mas é a Roma da miséria, dos excessos, das tavernas, dos vícios. Não, nós não estamos em Roma, estamos na França do século XVII, porém, Georges de Latour, ele visitou, ele conheceu Roma, ele conheceu os trabalhos de Caravaggio e ele foi fortemente influenciado por esse artista. Observem no quadro que nós temos 4 personagens que estão ao redor de uma mesa e que jogam cartas. Trata-se de uma partida de cartas com 3 pessoas jogando. Uma mulher no centro, só que essa mulher não está no centro da composição. Como vocês podem ver, ela está levemente descentralizada. Em seguida, nós temos um trapaceiro, que é um personagem muito bonito, como vocês podem ver, mas é de uma beleza confusa, né? O seu rosto está mergulhado na sombra e ele está tirando um as. Seu gesto, que imediatamente chama a atenção, permite entender que se trata de uma trapaça. E, em frente a ele, está o jovem duque, aquele que é enganado e que está mergulhado no seu jogo de cartas. E ele leva realmente uma vestimenta que mostra que ele é rico. Esses são, então, os 3 personagens principais. Ao lado, nós podemos sentir pelo olhar, sem dúvida de cúmplice, uma criada segurando uma taça de vinho claro, que era um vinho muito apreciado na época. Então, com uma mão ela segura a garrafa e com a outra ela segura a taça já cheia de vinho. Como vocês podem ver na composição, esse jogo é jogado por 3 pessoas. O nome desse jogo, segundo foi identificado pelos historiadores de arte, é o jogo de prime. Traduzindo isso em francês, é um jogo de apostas. Na verdade, ele é o ancestral, vamos dizer assim, do pôquer, né? É um jogo que é jogado com 4 cartas. E o que vocês podem ver é que o trapaceiro, né, esse homem que está à esquerda, ele tem 3 cartas na mão e ele vai pegar atrás, lá no seu cinto, um as de ouro. Certamente esse as de ouro, essa carta, será muito importante para que ele faça a melhor composição ali do seu jogo para poder ganhar a partida. Esse jogo, pessoal, ele foi muito comum no período mais ou menos no século XVII. Na Itália, da época do Renascimento, eles já jogavam muito esse jogo, né? Século XVII na França também muito forte. Então, o interessante dessa pintura é que uma pessoa que fosse olhar esse quadro lá no século XVII, com certeza ela já ia captar a sutileza, né, que o pintor mostra atrás aí dessa pintura. Aqui cada personagem é muito bem pensado, eles foram realmente milimetricamente pensados. Olhem o jogo dos olhares, olhem o silêncio. Olhando o quadro, a gente já consegue captar e já sentir que uma trapaça vai acontecer aí. E cada personagem tem o seu papel. A cortesã, que é essa mulher que está no centro da composição, porém levemente de lado, ela não está bem no centro, mas a gente vê a imponência dessa personagem. O papel dela é atrair esse jovem duque, esse garoto, esse rapaz, né,
para o jogo. Nessa época, existiam locais de jogos também, existiam as chamadas academias do jogo. Então, elas tinham a função de atrair esses jovens filhos de família, né, que é como eles diziam na época, para esses locais de jogos. Vocês veem que ela tem um colar. Na Idade Média, o colar era símbolo de pureza. O colar de pérola no Renascimento tem um significado diferente, é um significado de vida dissoluta. Então, o seu papel é atrair esse rapaz, né? E normalmente essas cortesãs, elas tinham criadas, né? Ou era ela própria que jogava o charme, o seu encanto, né, para atrair esses jovens, ou também as suas criadas, né, que normalmente eram mulheres bonitas, também bem vestidas, né, não eram nada tímidas. Vocês podem ver aqui, a criada, ela está muito bem vestida, ela inclusive tem um turbante com uma pena no cabelo, uma pena no turbante, né, vamos dizer assim. E nessa época, a pena era luxo, era caríssimo, então ela não está vestida como uma criada, vamos dizer assim, ela está muito bem vestida. E o papel da criada aqui, ela é essencial, ela tem um papel muito importante. O papel dela é distrair a atenção do jovem rapaz também, né? Aqui podemos dizer que a criada e a cortesã trabalham juntas. Criamos uma sombra, de forma que o trapaceiro possa trabalhar, fazer ali a sua manipulação de trapaça para que ele não seja percebido. E quem será que dirige o jogo? Na verdade, quem dirige o jogo aqui é a cortesã. Olhe o sinal da sua mão. Olhem a sua mão. Nós não sabemos. Na verdade, a sua mão pode explicar duas coisas. Ou é a mão voltada para pegar o vinho que a criada vem trazer, e é também a mão que indica o momento do trapaceiro para que ele atue. Na verdade, é ela que comanda o jogo, é a cortesã que dá as ordens, que dita as ordens do jogo. E o trapaceiro? O trapaceiro, ele é o técnico, ele é o manipulador, é ele que vai analisar o bom momento para tirar a carta, né? Vamos dizer assim, para tirar a carta e realmente fazer o bom jogo ali e ganhar. E vocês podem perceber, pessoal, que tem uma sincronização entre os três personagens muito importante, uma sincronização que é realmente milimétrica, né? Então, a cortesã, ela dá o sinal para que a criada chegue, ela chega em um momento preciso, e aí o trapaceiro opera a sua manipulação. Então, tudo é muito pensado. E nós vemos também que nessa pintura, tudo é explicado, tudo é feito através dos jogos de olhares, né? Então, esses três personagens da esquerda, eles trabalham com esse jogo de olhares, e a ideia é realmente enganar esse jovem da direita, que é um jovem um pouco pretensioso, vamos dizer assim, um jovem ambicioso. A gente vê que ele é rico. Olha a vestimenta que esse rapaz tem. Ele tem camadas e camadas de tecido aí, os mais luxuosos da época. Ele é muito rico. Gente, nessa época, era um problema muito, muito intenso a questão dos jogos, né? Os filhos de família, esses rapazes da alta sociedade, da alta nobreza da época, eles eram realmente atraídos, né? Era um foco dessa trapaça no jogo, dessa organização entre cortesã e trapaceiro. Então, isso fazia parte dos erros da juventude da época. Inclusive, o rei Luís XIII, ele criou uma portaria, né? E nessa portaria, nessa lei, todas as dívidas feitas em jogos por filhos de família deveriam ser, vamos dizer assim, absolvidas, deveriam ser anuladas, porque isso era um problema social muito intenso na época, né? Esses jovens, eles eram o foco desses trapaceiros, dessas pessoas ligadas aos jogos, e isso acontecia, tinha até ruínas, tinha brigas, tinha problemas familiares, ruína, famílias que entravam em ruína devido a esses jogos. E esses jovens, para eles, era o jogo da vida. Olha para o rosto desse rapaz, olha para o jeito dele, a gente sente que é o jogo da sua vida.
Ele tem dinheiro, ele não importa, ele está tranquilo na sua cabeça, ele quer jogar. O que me fascina muito nas obras do Georges de Latour é que todo mundo pode ler, né? Existem pintores, gente, que é muito difícil a leitura, é muito intelectual, vai te exigir um aprofundamento mais importante, né? Vamos dizer assim. Georges de Latour, ele faz uma pintura para ser acessível aos olhos do espectador. Então você olha um quadro desse e você começa a se questionar: quem será esse rapaz da direita? Quem são esses personagens da esquerda? Por que que essas duas mulheres têm esses olhares assim tão marcantes, né? De onde eles vêm, né? O que eles fazem? Por que esse cara, está tirando esse haz de ouro de trás ali do seu cinto? Então você começa a se questionar ao ver esse quadro. Do ponto de vista do jogo, se olhamos para esse jovem, a gente vê que ele é totalmente desajeitado. Olha a maneira que ele segura as cartas. A gente vê que ele não tem experiência no jogo, né? Ele mostra as cartas, ele segura as suas cartas de uma maneira assim que quase todo mundo pode ver, né? Olha a cortesã, a maneira que ela segura as suas cartas. Ela é uma profissional do jogo. Ninguém consegue ver ali as cartas que ela tem na mão. Por outro lado, nós temos o golpista. O golpista, ele é também um especialista na arte dos jogos e na arte da trapaça, claro. Olha a maneira que ele segura as cartas, uma maneira firme, segura. Essa técnica da manipulação, de ir buscar o as que está atrás do seu cinto. Então, assim, ele é alguém que conhece, que tem a técnica e que sabe o que vai fazer e também o momento de fazer. E sobre a personalidade do pintor Georges de Latour? Isso nós sabemos muito pouco. Nós conhecemos pouco sobre ele, nós sabemos que ele foi alguém, ele era filho de padeiro, né? Então ele começou a vida, vamos dizer assim, lá embaixo, só que ele teve uma ascensão social muito importante devido à pintura, né? Então no século XVII, esse homem que era filho de padeiro, ele vem de uma família simples, ele conseguiu essa ascensão social. Na época, graças à pintura, era possível. Muita gente, muitos pintores conseguiram uma ascensão social graças à sua arte. Então, pelo que nós conhecemos, segundo os historiadores de arte, pelo que nós conhecemos da personalidade do artista, ele se coloca muito mais do lado do trapaceiro do que do lado do jovem duque que está sendo enganado. Vamos tentar entender o porquê. Existem duas histórias interessantes, né? Duas anedotas ligadas à vida do pintor Georges de Latour. Foram encontrados alguns arquivos sobre ele, né? Ele tinha uma propriedade, né? E ele gostava muito de caçar. Então, só que ele ia caçar na propriedade dos camponeses vizinhos a ele. Só que o problema é que ele não ia só caçar, ele tinha mania de destruir um pouco os campos. Então, muitos camponeses prestaram queixas contra ele vamos dizer assim, na delegacia da época, né? E diz que uma outra história é que, certa vez, ele bateu em um camponês. Então, tipo assim, ele fazia as coisas, não pedia desculpas, então as pessoas prestavam queixas contra ele. Então, gente, analisando um pouco a personalidade de alguém que teve essa incrível ascensão social como ele teve, alguém que conhecia as obras do Caravaggio, que era também fortemente influenciado por esse artista, se coloca muito mais do lado do trapaceiro do que do lado de alguém que está sendo enganado. Sobre a personalidade do artista, nós não conhecemos muita coisa. Porém, se a gente entra aí nesse contexto da história do Caravaggio, que ele foi influenciado pelo Caravaggio,
nós podemos dizer sim que Jorge de Latour ele se representa também nesse quadro. O Caravaggio, por exemplo, em várias de suas obras, ele se representa, né? Ele entra mesmo na situação e a maior parte das vezes são os quadros assim que têm situações bem dramáticas. Muitos historiadores dizem que esse trapaceiro que é representado aqui seria um retrato do artista, tá? Porém, nós não sabemos porque não existe retrato, não existe gravuras, não existe nada que possa deduzir, né? Tipo, não tem nada de pintura de algum retrato de Jorge de Latour. Então, é difícil dizer. Tem uma coisa muito importante e interessante. O pintor, ele assinou o quadro sob o cotovelo do trapaceiro. É bem estranho, né, gente? De repente, realmente, ele quis se representar enquanto trapaceiro. Tem um outro detalhe também muito interessante. Vocês veem que tem moedas na mesa. Se vocês olharem ali do lado do cotovelo do trapaceiro, existem duas moedas, uma de ouro e uma de prata. E aí a gente se pergunta, será que ele já não perdeu em uma partida anterior? E de repente essa partida agora é a partida, né? Ali ele precisa a todo custo ganhar, né? É o seu trunfo, ele tem que ganhar. Só que o trapaceiro, geralmente ele joga com uma soma pequena e aí ele deixa o outro ganhar. E aí, né, tem aquele lance, nossa, o seu jogo é ótimo, nossa, que azar que eu tenho, eu não ganho nada. Então, existe muita sutileza aí nessa arte da manipulação nos jogos. E nós, enquanto espectador, é como se fôssemos o quinto personagem, né? É como se a gente estivesse realmente participando dessa cena e assistindo a essa partida. Existe nesse quadro uma sedução imediata. E esse foi o objetivo de Jorge de Latour. Quando ele faz esse quadro, ele quer seduzir o espectador, ele quer cativar o espectador, ele quer fazer com que o espectador entre na cena. Nós entramos na cena e nós queremos tentar descobrir o enredo, descobrir o que se passa. É uma pintura que cativa, que retém o olhar e é uma pintura que eu convido vocês a admirar no Museu do Louvre em Paris. Eu espero que vocês tenham gostado e eu os convido a todos de se inscreverem no canal, que assim vocês receberão as novidades de Paris. Eu pretendo trazer sempre novos vídeos para vocês ligados à história, cultura, arte, novas interpretações aí de obras de arte. E eu conto com a presença de vocês, gente. A bientôt!